Amém. Nós estamos começando mais uma aula. Estamos falando sobre revelação é fundamento. Nós vimos que Mateus capítulo 16 vai falar que o tema daquilo que Jesus estava falando com Pedro, era que ele mesmo estaria edificando a sua igreja. Sobre o quê? Sobre o fundamento que era a revelação que Pedro tinha sobre Jesus ser o Cristo, o Rei, o Messias. E por ser o Messias, ele era o Filho do Deus vivo. Ou por ser o Filho, ele era o Messias. Uma coisa estava ligada à outra. E nós vimos que o fundamento do nosso crescimento é a revelação e o entendimento através do Espírito Santo. Nós estamos revendo algumas coisas aqui para a gente poder continuar. Nós vimos também que a busca da nossa vida deve ser a de andarmos continuamente na sua palavra com Ele. Deus e a sua palavra são um. Não podemos desvencilhar Deus e a sua palavra, porque Ele mesmo disse que Ele e a sua palavra são um. Não dá para andar em vitória sem o entendimento da vitória de Cristo para mim. Então, se eu quero andar em saúde, eu tenho que entender sobre a saúde. Se eu quero andar em prosperidade na minha família, em avanço no meu relacionamento com a minha família, ou em prosperidade, avanço com as pessoas do meu trabalho, eu tenho que entender sobre aquele assunto. E nós vimos na última aula sobre entendimento espiritual, nós falamos sobre conhecimento, nós falamos sobre revelação, nós falamos sobre o ensino, e nós falamos sobre discernimento. Tudo isso como obra do Espírito Santo em nós. E hoje eu quero que você continue comigo abrindo lá em Mateus capítulo 13. E eu quero começar dizendo para você que quanto maior o edifício, mais firme e mais profundo deve ser o fundamento. Aonde você quer chegar com a sua vida? Aonde você quer chegar com a sua vida? Mateus capítulo 13, capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10 até o 16, vai dizer assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E aí eu faço a pergunta para você: de que maneira a verdade entra na nossa vida? Pela condição do nosso coração, gente. De que maneira a verdade vai entrar na tua vida? Pela condição do coração. Veja bem, se eu estou falando verdades para vocês aqui, e você tem alguma coisa contra mim, essa verdade não vai entrar no teu coração. A falta de perdão vai ser uma barreira na tua vida. A condição do meu coração, então, vai determinar o que eu vou ouvir e o que eu vou reter. Veja bem, a percepção que você tem das coisas espirituais determina a recepção de verdades. E a recepção de verdades, ela traz em si uma recompensa, ela determina a recompensa que você vai ter. Percepção determina recepção e recepção determina recompensa. Mais uma vez, percepção determina recepção, recepção determina recompensa. Mateus capítulo 13, verso 12, na Bíblia The Message, em inglês, diz assim: A qualquer momento que alguém tem um coração pronto, a percepção e o entendimento fluirão livremente. Olha só, a qualquer momento que alguém tem um coração pronto, a percepção
e o entendimento fluirão livremente. Mas se não existir prontidão e receptividade de coração, logo se desaparecerão. A condição do teu coração vai determinar o que entra e o que sai da tua vida. A condição do teu coração vai determinar, nós falamos, se não me engano, na aula passada, que existem 4 coisas que envolvem, de forma básica, a nossa adoração. Quem adora, quem é adorado, o que você dá e a forma como você dá. Ora, a forma como você dá está totalmente ligada com a condição do teu coração. Se você tem que dar alguma coisa para alguém, você pode muito bem jogar isso no colo da pessoa. Jogar isso para a pessoa, de qualquer modo. Agora, se você tem cuidado com aquela pessoa, se você se importa com aquela pessoa, o seu embrulho é diferente, o laço que está em cima é diferente. Então, na nossa adoração, se você se importa com Deus, se você entende aquilo que Jesus fez por você, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 6, que aquele que se chega a Deus deve crer que Ele é. Deve crer que Ele existe. Quando você entende quem Deus é, você entende que Deus é doador. Você entende que o maior prazer de Deus foi dar o seu próprio Filho por nós. E quando você responde a esse nível de adoração, a esse nível de resposta, a esse nível de doação, a sua resposta é diferente. Adoração tem muito a ver com a sua resposta. Não adianta você vir num domingo de manhã, só por vir ao culto. Muito bem, o período de adoração está muito bom, eu estou envolvido nesse período, mas eu não falo nada, eu não faço nada. Isso não quer dizer que você está adorando. Nós falamos da última vez que a adoração envolve dar alguma coisa. Mas eu dei ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã vai ser amanhã. A sua fé de hoje é para hoje. Ela serve como fundamento para amanhã, mas fé é prática. A sua fé de ontem tem ajudado você a praticar hoje, ou a sua fé de ontem tem sido uma âncora para você se fixar no ontem, no passado? A nossa adoração é hoje. O fundamento da nossa vida, a revelação da palavra, nos ajuda a responder com entendimento. A revelação como fundamento da nossa vida nos ajuda a entender quem Deus é. Deus não está brincando de pique-esconde com você. Ele quer que você o conheça como Ele é. Ele disse: eu sou o que eu sou. O que isso quer dizer? Eu vou procurar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Percepção determina recepção, e recepção determina recompensa. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ou seja, não a entendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, existem aquelas pessoas que vêm, ouvem e não vão além, não procuram entender, porque muitas vezes Deus fala por parábolas. Por que Ele fala por parábolas? Porque Ele quer saber quem vai além, buscar o entendimento, ou quem vai ficar à beira do caminho batendo cabeça. Deus quer que você queira mais. É como se fosse um coco. Deus colocou uma água de coco justamente lá para você, lá dentro. Mas para você ter a água de coco, você tem que ter o trabalho de abrir o coco. Você tem que subir na árvore, pegar o coco, abrir o coco com uma ferramenta adequada. O estudo da palavra, a meditação na palavra são essas armas. Na parábola do semeador, a semente é a palavra e a terra é o coração, gente. A palavra de Deus, ela foi feita para o homem. Essa palavra que está aqui, ela foi escrita por tua causa e por minha causa. Por quê? Porque Deus quer que você o conheça mais. E o conhecendo mais, você se relaciona com Ele de forma mais fácil. Você se relaciona com Ele de forma mais íntima. Você se relaciona com Ele de forma mais sincera, em espírito e em verdade, com base na revelação da verdade. E qual é a substância disso tudo? É a fé.
A fé é a substância da nossa adoração. Nós vamos falar isso bem mais à frente. O diabo, então, ele vem para arrebatar a semente antes que você entenda. Tem muita gente que vem para um culto, a única coisa que eles querem é ouvir, como se ouvir fosse ajudar a fazer alguma coisa. Ouvir talvez mexe com o teu ego. Ouvir talvez mexa com a tua alma, com os teus sentimentos. Mas Deus não está só interessado nos teus sentimentos, Ele se preocupa com os teus sentimentos, porque faz parte de quem você é, faz parte da tua natureza. Mas Deus quer que você entenda que na tua essência você é um espírito. E a verdade, a revelação da palavra, ela foi planejada para adentrar no âmbito espiritual. Porque você só consegue discernir coisas espirituais com o teu espírito. Não com a tua alma, não com os teus sentimentos. E há muitos crentes, muitos filhos de Deus vivendo na dimensão da alma. Eu ouço, aquela palavra é uma palavra muito boa, aquela palavra ela me traz um certo descanso na minha alma, mas eu não consigo ir além. Se a gente fosse ver no santuário do tabernáculo de Moisés, você vai ver que ele era formado por 3 partes. A primeira é o átrio, aquela parte visível, onde todo mundo poderia ver. A pessoa que entrasse pela porta, ela poderia ver. A segunda, o santo lugar, um lugar um pouco mais íntimo, onde algumas pessoas poderiam entrar. Isso daí fala da relação da tua alma, onde você tem ali determinados amigos que você permite que entrem nesse santo lugar, no lugar dos sentimentos. Mas existe um lugar onde só você pode estar com Deus, que é o teu espírito. Por isso que a salvação é individual. A salvação é individual porque é no âmbito do espírito, não é no âmbito da alma, não é no âmbito dos sentimentos, nem do corpo, é no espírito. E no santíssimo lugar só uma pessoa poderia entrar. O sacerdote, o sumo sacerdote, era a única pessoa que poderia entrar uma vez por ano. Hoje nós temos livre acesso, nosso espírito tem livre acesso a Deus. E nós preferimos ainda assim ficar no santo lugar, porque muitas vezes é mais cômodo. Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Quanto maior o edifício, mais firme e mais profundo deve ser o fundamento. Então o diabo vai tentar arrebatar a semente antes que você entenda. Porque se você entender, se você receber e você praticar, ele sabe que a vitória dele já foi para o beleléu. A Bíblia diz que ele é derrotado, mas ele se apresenta como vitorioso. Ele se apresenta como grande. E toda vez que nós não entendemos, nós entregamos a nossa vitória para ele. Toda vez que nós não entendemos a verdade, nós não buscamos entender a verdade, nós entregamos de mão beijada para o diabo a nossa vitória. Porque nós fomos chamados para andar em vitória. Toda vez que você receber, entender e praticar a verdade, ela mesmo te guiará em vitória. A vitória, gente, mostra para o mundo quem nós somos, não a tua derrota. A tua derrota não mostra para o mundo as tuas falhas. Mas nós temos que ser transparentes. Sim, mas que tipo de Deus você quer mostrar? Porque que eu saiba, Jesus não falhou em nada. Deus é totalmente perfeito. Mas nós somos humanos na nossa carne, mas no nosso espírito nós somos divinos, a nossa essência é divina. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O meu espírito é da mesma essência que o Espírito de Deus. Por isso nós podemos ter comunhão. O homem no jardim do Éden estava lá todo cabisbaixo porque ele não tinha ninguém da mesma essência para poder se comunicar. Ele falava com a vaquinha não entendia nada. Ele falava lá com o hipopótamo não entendia nada e não conseguia responder da mesma forma. Comunicação, o espírito do homem foi feito para se comunicar, o homem foi feito para se comunicar. O homem não foi feito para ser uma ilha, ele foi feito para viver numa comunidade de pessoas que têm a mesma essência, a mesma natureza. Por isso Deus criou uma que fosse osso do meu osso, carne da minha carne, minha essência.
Porque Deus criou o homem com a sua essência, para que eles pudessem ter um relacionamento. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração. Nós estamos falando isso porque do coração fluem as fontes de vida. Coração é a tua essência, é o teu homem interior, é a tua coisa mais íntima, a tua parte mais íntima. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mateus 13:15 na NVI diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos. Por que de má vontade? Eu vou ouvir, mas não quero praticar. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O desejo de Deus é curar. O desejo de Deus é fazer você prosperar. Então, se os seus ouvidos estivessem abertos, se os seus olhos estivessem abertos, se o teu coração estivesse disposto a entender, Deus te curaria. Esse que ele estava falando. Mas eles não prestaram atenção. De má vontade, eles ouviram a palavra de Deus. Os seus olhos estavam fechados. De má vontade, o seu coração estava endurecido. Eles não estavam dispostos a mudar. Eles não estavam dispostos a crescer. Então Deus falou: eu não posso curá-los. Eu não posso fazer nada. O limite deles chegou até a disposição do coração deles, gente. O limite onde Deus pode ir com a tua vida está na disposição do teu coração. E a adoração tem tudo a ver com disposição de coração. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito faz parte daquela essência chamada coração. Lev, ou cardia, faz parte da tua constituição interior. O teu coração. 2 Timóteo capítulo 3, 16 a 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. A gente não pode ficar levantando a voz dizendo que não, nenhum homem é perfeito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada para que o homem de Deus seja perfeito. A Bíblia diz lá em João: sede perfeitos como o Pai é perfeito. O que Deus espera de nós é a perfeição de Cristo, não é a perfeição humana, não é um perfeccionismo. A perfeição de Cristo é diferente do perfeccionismo humano. O que Deus espera de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de todo filho de Deus, é perfeição. E a palavra perfeição, teleios, fala de você completar. No teu espírito você já é completo, mas na tua alma e no teu corpo talvez ainda não. Deus espera que você seja perfeito, que a tua alma ande de acordo com o teu espírito e com que o teu corpo possa revelar essa união interior. O teu corpo foi feito para revelar a união interior entre a tua alma e o teu espírito. Se a tua alma não está batendo com o teu espírito, você vai andar em conflito consigo mesmo. É a condição, é a disposição do nosso coração, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ninguém pode edificar sobre fundamento desconhecido. O nosso fundamento é a revelação da palavra. Apesar do inferno vir contra nós, nós podemos ter uma qualidade de vida inabalável. Por quê? Porque a minha fundação é sólida. Nós estamos falando sobre a vitória dos filhos. A vitória que Deus planejou para nós como filhos de Deus. A vitória que nós exercemos como parte do nosso relacionamento com Deus. Quando nós andamos na vitória que Ele programou para nós, quando nós andamos no estilo de vida que Deus programou para nós, nós estamos andando em adoração a Deus. Nós estamos dando honra a Deus. Nós estamos recebendo o presente que Ele nos dá.
Isso é adoração, essa é a nossa resposta. Senhor, tu tens vitória para mim? Eu vou andar em vitória, eu vou perseverar, eu vou resistir, eu vou permanecer até que aquilo aconteça. E quando acontece, a glória vai para Deus. Olha a adoração, o Pai sendo glorificado, a minha vida sendo transformada pela revelação da palavra. Uma fundação sólida fala de algo que eu sei, algo que eu conheço, algo que eu pratico e vejo os resultados. Fé é evidência. Se eu vejo os resultados, então eu posso testificar que o que eu falo é real. O apóstolo João fala isso, aquilo que eu vi, aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós ouvimos, os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram. Algo real, nós não estamos falando de algo que nós apenas ouvimos falar de alguém, como Jó falava, eu te conhecia de ouvir falar. O apóstolo João estava dizendo, eu vi com os meus próprios olhos, eu falei com ele, eu reclinei no seu peito, eu tive um relacionamento com ele. A sua fé tem que trazer esse tipo, olha, eu posso falar de cura, porque a palavra de Deus fala que eu vou ser curado. 2, porque eu coloquei isso em prática e funcionou. Por que funciona para mim e não funciona para você? Se a Bíblia diz que é desejo de Deus te curar, está na disposição do coração. O diabo vem e rouba o entendimento. Mas se tudo começa quando eu conheço, quando eu creio, e só depois eu verei a manifestação. Então eu conheço, eu creio, e quando eu junto essas duas coisas eu vejo a manifestação. Não importa quanto tempo isso aconteça. Se você conhece a verdade, número 1, se você coloca em prática aquela verdade, você vai ver a manifestação da palavra de Deus na tua vida. Daniel 11:32 diz assim: e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. O diabo, gente, só consegue derrubar aqueles que não conhecem. Aqueles que conhecem e permanecem firmes, continuando a praticar, ele não consegue derrubar. O diabo também consegue derrubar aqueles que conhecem e não colocam em prática. Ou aqueles que conhecem, colocam em prática por um tempo. Nós vamos ver isso aí. Então, o povo que conhece os seus fundamentos, o povo que conhece quem são em Cristo, nós somos filhos de Deus. Como estamos em Cristo e Cristo é o Filho, o padrão de filho, nós somos filhos de Deus. O povo que conhece quem é o Deus que neles habita, o Espírito Santo. O povo que conhece o que é a sua nova natureza, esse povo se tornará ainda mais forte e fará proezas. Ainda mais forte e fará proezas. Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Efésios 6:10-11, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra estar firme aqui, no grego, fala de habitar, fala de continuar, fala de uma aliança, fala de estabelecer e até mesmo parar o fluir. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Estar firme é você se estabelecer e não se mover, ao ponto de que algo vem contra você e você para o fluir daquilo que é contrário. Porque você está estabelecido, você é como se fosse uma muralha de contenção, de tão forte, tão estabelecido que você é capaz de proteger as pessoas ao seu redor. Talvez a fé deles seja menor do que a tua, você é capaz com a tua fé de estabelecer proteção.
Como filho de Deus, você é capaz de dominar aquela situação, de parar o fluir daquilo que vem contra você e contra a tua família. Estás, pois, firmes. A Bíblia fala que você é a resistência contrária nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Quem está governando esse mundo é o maligno, é o inferno. Você, como filho de Deus, nesse mundo, você é a força contrária. Você é a força opositora. Por isso Jesus disse que as pessoas vão te rejeitar, vão te odiar por causa do nome dele. Por quê? Porque você é a força contrária. Até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Até que o último inimigo seja vencido, que é a morte. Você, ainda nessa terra, é a força de oposição. Vai aguentar? Está forte para aguentar? A Bíblia fala de ciladas, algo enganoso, uma imitação, um disfarce para ridicularizar. É isso que o diabo joga. O diabo vem disfarçado justamente para te ridicularizar quando você é derrotado. O inferno vem disfarçado de coisas melindrosas, de coisas que parecem bom aos olhos, para que quando você caia, ele possa te ridicularizar. Pô, mas você não é filho de Deus? Caiu nessa de novo, é? Deus tem vitória para nós. Que tipo de conhecimento nós temos? Será que é conhecimento com base no intelecto, no estudo, no diploma? Será que é um conhecimento só com base na experiência? Ou seja, bom, essa é a vida que eu levo, na vida natural, de fora para dentro. Bom, é assim, porque é assim que eu vejo. Isso acontece na minha vida porque eu vejo acontecendo, é realidade. Ou será que é com base na revelação da palavra, o que Deus disse basta para você? Ou será que é com base na fé, na vida de dentro para fora? Isso fala de verdades que precisam ser entendidas. Gente, você não pode terminar esse curso sem entender aquilo que você é. Você não pode terminar esse curso sem buscar mais. As várias lições que nós temos aqui é pouco, elas são poucas com relação ao que Deus quer falar com você, exclusivamente com você, intimamente com você, quando você o buscar. Isso fala de nós entendermos através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um professor, gente. O Espírito Santo é o nosso professor. Quer entender mais sobre adoração? O Espírito Santo é o melhor professor de adoração que existe. Porque a Bíblia diz que tudo que ele quer fazer, o fruto do Espírito em nós, os dons do Espírito, o Espírito Santo sobre nós, é para glorificar o Filho. E ele precisa de atenção. Veja bem, o Espírito Santo precisa de atenção, foco e tempo necessário para que eu e você possamos compreender a explicação que ele nos dá através da meditação na palavra. O Espírito Santo precisa de tempo. Por isso, às vezes, eu sou tão enfático ao falar que se ler a palavra não está te ajudando mais, porque ajuda, claro que ajuda, são dimensões. Mas se ler a palavra está se tornando um hábito rotineiro e você não ouve mais a voz do Espírito Santo, você tem que parar de ler e tem que começar a meditar. Ao invés de ler 5 capítulos por dia pelo fato de ler, somente por informação, deixa o Espírito Santo começar a formar a tua vida interior, para que você possa ver os resultados. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, João 14:26, que o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E quem tem espírito, quem tem ouvidos, que ouça. E ouvir está relacionado à prática. Ouvir está relacionado à obediência. Ouvir está relacionado à fé. Ouvir está relacionado ao entendimento da palavra. A tua fé não pode ser uma fé cega. A tua fé, ela tem que ser uma fé por obediência. Não é uma fé cega, uma fé por obediência. E Deus, Ele vai fazer você entender. Se você continuar obedecendo e praticando aquilo que Ele fala, meu irmão, o entendimento vai vir. O entendimento vai vir. Deus não quer que você fique às escuras, porque Ele quer usar você como testemunho para as outras pessoas, para ensinar as outras pessoas. Como é que você vai ensinar se tudo que você tem é uma experiência? Você tem uma experiência, a outra pessoa também tem uma experiência. E aí, qual é a experiência mais correta? Mas você tem uma experiência e tem o entendimento da verdade, entendimento espiritual pelo Espírito Santo. João 18, 19 e 20, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei, ou então eu ensinei continuamente, em outra versão, na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Nós estamos falando que revelação é fundamento. Então preste atenção nessas verdades para a gente terminar. Cristo e o seu Espírito são um. Se nós estamos falando que nós dependemos do Espírito Santo para entender a palavra de Cristo, você também tem que entender que o Espírito que está falando é o Espírito de Cristo, e que Ele vai te revelar Cristo, Ele vai falar Cristo, Ele vai fazer você pensar em Cristo, para que você possa reproduzir Cristo. Só há uma coisa que você possa dar para o Pai, que é aceitável, é Cristo em nós. Quando Cristo estiver formando a sua noiva vai ser perfeita como Cristo é perfeito. A perfeição da noiva, uma noiva sem mácula, sem ruga ou coisas do tipo, é a mesma perfeição de Cristo. A santidade e a pureza daquela noiva é a mesma santidade e pureza de Cristo, que é a mesma santidade e pureza do Pai. Cristo e o seu Espírito são um. Por isso, se algo estiver sendo falado com você, que não bata com Cristo, você tem que duvidar. Duvide de tudo aquilo que não seja Cristo na sua vida. Nós precisamos de uma ligação cada vez mais forte com o Espírito Santo. Se nós quisermos que Cristo seja formado em nós, como era a experiência do apóstolo Paulo no seu apostolado, de ver que Cristo estava sendo formado nele, de ver que Cristo estava sendo formado nos seus filhos. Então nós precisamos ter uma ligação mais forte, cada vez mais forte, com o Espírito Santo. A força da igreja está no conhecimento praticado da palavra. Não é no conhecimento entendido apenas, é no conhecimento praticado da palavra. E a última pergunta, para nós terminarmos essa primeira lição, esse terceiro ponto. Qual o tamanho da certeza das coisas que estão no teu coração? Qual o tamanho da certeza das coisas que estão no teu coração? Qual o tamanho do fundamento que você tem na sua vida? Lembre que a disposição do teu coração, ela abre um âmbito de percepção, e a percepção determina a tua recepção, e a tua recepção determina o quanto você consegue receber de recompensa de Deus. A tua adoração
está nesse nível, no nível do teu coração, na disposição do teu coração. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.